Então, a gente vai falar sobre o ciclo de refrigeração, né, principalmente com válvulas KVP, KVL, KVR e NRD. São válvulas que eu particularmente gosto bastante e gosto bastante de ensinar, passar para os meus alunos. Se não tiver com áudio... Ah, chegou o som. Boa, tamo junto. Então, vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho dessas válvulas de controle, né? São válvulas que nós costumamos utilizar principalmente na refrigeração comercial. A função dessas válvulas todas aqui, que a gente vai discutir isso aqui, então, você que está chegando agora, passa lá no YouTube, Gabriel Pardo Mestre, ou Gabriel Pardo Curso, que lá a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo, fechou? Então, a função de todas essas válvulas aqui, KVP, KVR, NRD, entre outras, é principalmente proteger esse cara aqui, tá? O compressor tem a parte mecânica e a parte elétrica, que eu acho que é comum para todo mundo aí, que é bem simples, mas para quem não tem uma noção, o compressor, esse compressor do tipo hermético, ele tem uma carcaça, ou seja, ele tem um invólucro dele aqui, que ele protege, ele é soldado, tá? Então eu não consigo acessar as partes mecânicas e as partes elétricas aqui desse compressor, fechou? Então por isso que a gente chama esse compressor aqui de hermético. Hermético porque ele é fechado. A gente fala aqui, ó, na parte interna do compressor nós vamos ter as bobinas, porque as bobinas, quando alimentada, gera movimento nesse motor, e as bobinas alimentadas aqui, ó, automaticamente, gerando movimento no meu motor, automaticamente ela vai gerar compressão pela parte mecânica. Então a parte elétrica é acionada, gera tração, gera movimento, e automaticamente o nosso motor começa a comprimir, beleza? O meu sistema, ele tem um limite de operação, tá? Todo compressor, ele tem um limite de operação. Eu não consigo utilizar um compressor de baixa ou média temperatura se ele estiver fora do envelope. O envelope, o que é? É a faixa de temperatura que esse compressor foi projetado, beleza? Então aqui a gente sai pelo tubo de descarga e aqui a gente tem um dispositivo muito comum na refrigeração, que é o pressostato. Mas esse pressostato aqui é um pressostato que ele serve tanto para medir alta quanto para medir baixa. Se você olhar do lado vermelho aqui, a gente tem nossa linha de descarga, nossa linha de alta. Fechou? Então, esse lado do meu pressostato, ele vai estar medindo e fazendo o meu desarme por pressão. Primeira dúvida que o pessoal tem: professor, como é que eu faço para regular meu pressostato? O pressostato, ele é regulado pelo envelope do compressor. Depois a gente pode abrir um slide aqui e mostrar um pouquinho como é que funciona o envelope do compressor, mas o envelope são os parâmetros. Então, o meu compressor, eu vou regular ele, vou regular meu pressostato pela pressão de operação do compressor. Tanto de alta, que se vocês notarem aqui, essa linha está ligada na alta, quanto no de baixa, que aqui também está ligado na baixa. Então, como é que eu faço para regular o meu pressostato de proteção? Não é um pressostato de desarme, é apenas de proteção. Então, aqui eu vou regular pela minha faixa de pressão máxima do compressor, e aqui eu vou regular pela faixa de pressão mínima, fechou? Saindo do pressostato, nós vamos entrar nesse cara aqui, ó. Muita gente reclama que o compressor do tipo Danfoss ou algum outro tipo de compressor, eles arrastam óleo para a linha, tá? E muitas vezes o problema não é o compressor, e sim o dispositivo que você não está usando. Então, sai pela descarga aqui nesse tubo vermelho, passa pelo pressostato, onde vai ler e desarmar quando necessário, e aí ele entra nessa peça aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é um separador de óleo, tá? O separador de óleo, como é que ele funciona? Ele tem um elemento coalescedor aqui, que esse elemento ele faz com que o óleo desça e que o fluido passe, ok? E aqui eu tenho uma boia muito parecida com a boia de nível, fechou? Então, a boia de nível aqui, ó, automaticamente, quando eu elevo a quantidade de óleo aqui no sistema, essa boia de nível abre e devolve o fluido lá na sucção. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente consegue mostrar. Então, tá aqui. O que é óleo? Ele fica armazenado no fundo do acumulador, né? E retorna para o compressor quando eu encho aqui. Lembra que eu mostrei para vocês aí da boia de nível? Então, essa boia de nível sobe, ele libera o fluxo do óleo e volta para o compressor. Então, muitas vezes, quando a gente tem problema de arraste de óleo na linha, pode ser por falta desse dispositivo. É muito utilizado em refrigeração do tipo comercial, beleza? Então, para quem não sabe, essa live está rodando também lá no YouTube. Corre lá no YouTube que tem uma galera. Deixa eu ver se a galera chegou aqui, ó. Falei pro pessoal me chamar aqui, quem quisesse participar da live. Deixa eu ver se alguém chamou aqui. Ninguém chamou, pô. Não. Então, vamos embora. Então, nesse caso aqui, o separador de óleo, ele faz com que o óleo do meu compressor retorne e não tenha uma diminuição da quantidade de óleo de cárter. Quando eu perco a quantidade de óleo de cárter aqui, o meu compressor ele pode trabalhar seco e danificar. Uma coisa que é comum em compressores, quando eu tenho um sistema de compressão, o fluido refrigerante, quando ele está transicionando na linha, ele também ele conduz o óleo. Então, em todo o meu circuito eu tenho óleo.
Quando eu tenho um dispositivo desse, eu evito que grande parte do óleo fique no sistema e retorne para o compressor. Lembrando que esse sistema aqui, ele é utilizado para aplicações do tipo comercial, beleza? Se alguém tiver uma dúvida, pode chamar aqui no Instagram, pode chamar no YouTube, que a gente responde todo mundo, beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no YouTube. A galera tá aqui. Esse compressor trifásico é alternativo? Tasso Partelli, esse compressor é trifásico alternativo? Pode ser trifásico ou pode ser monofásico. Nesse caso aqui, nesse sistema aqui, ele está com um compressor trifásico. Descomplicando a refrigeração, tá aqui, muito bem. Tamo junto, mestrão, pode participar aí, a live é de vocês, então o conteúdo também é de vocês. Lembrando que essa live aqui tá rodando lá no YouTube. Olha quem que chegou aqui, ó. Chegou aqui, sala da climatização, estamos na área. Esse aqui é mestre também, manja muito aí da parte de climatização, tem um canal no YouTube aí, então tá chegando uma galera pesada aqui, beleza? Como tá a qualidade de áudio da live aí? Quer participar? Sala da climatização e Descomplicando, me chama aqui no Zap que eu mando o link e vocês entram ao vivo comigo aqui, beleza? Fica à vontade aí se vocês estiverem afim. Vamos lá, vamos voltar pro conteúdo aqui. Deixa eu só tirar essa... Aí, pronto. Vamos voltar pro conteúdo aqui. Então, a partir de que o meu circuito aqui ele começa a operar, eu vou ter algumas válvulas aqui que vão controlar a minha temperatura e pressão de condensação. Deixa eu virar aqui para ver se melhora um pouquinho. Eu vou ter essa válvula aqui, que é uma válvula NRD. Qual que é a função dela? Ela é acionada por um diferencial de pressão, ou seja, quando eu tenho uma diferença de pressão entre a minha descarga e a minha saída do meu condensador, essa válvula ela dá passagem e automaticamente libera a pressão pós-condensador. Por que ela funciona dessa forma? Porque quando eu tenho sistemas de refrigeração e eu quero controlar a minha pressão de condensação, eu vou utilizar essa válvula aqui, ó. Essa válvula tipo KVR, tá? A KVR, ela tem a função de manter a minha temperatura e pressão de condensação no ideal do compressor. Depois a gente pode fazer uma aula só falando de envelopes de compressor, tá? Então, essa válvula aqui tem a função principal de controlar a pressão ideal de condensação no meu sistema. Ou seja, ela só vai permitir com que o fluido passe quando eu tenho uma pressão favorável, tá? E aí, se eu tiver um diferencial muito grande entre a entrada do condensador e a saída do condensador, essa válvulazinha aqui que eu falei para vocês, que é do tipo NRD, ela vai dar passagem para liberar a pressão aqui, ó, para o acumulador de líquido, tá? Então, se por acaso essa válvula estiver fechada, não estiver dando passagem suficiente, esse cara aqui ele vai injetar líquido e mandar para o meu sistema aqui para elevar a pressão de condensação e a pressão da linha de líquido, beleza? Então, passou aqui pelo acumulador, automaticamente ele vai entrar para a GBC. GBC, para quem não sabe, é como se fosse um registrinho, tá? A função dele é abre e fecha, é igual uma válvula de bloqueio, é bem simples, é abre e fecha fluxo. Por que eu tenho uma GBC aqui e uma GBC aqui, ó? Tem uma GBC antes e uma GBC depois. Depois de quem? Depois do meu filtro secador, tá? Então, aqui eu vou ter o meu filtro secador, tá? Filtro secador convencional aí, que a função dele a gente sabe que é eliminar particulados aí e reter a umidade, então ele segura aqui nele particulados. E por que eu coloco uma GBC antes e uma GBC depois? Quando a gente trabalha com sistemas, às vezes, grandes de comercial, é muito interessante eu ter esse tipo de bloqueio, esse tipo de válvula aqui do GBC, porque eu faço o fechamento dessa aqui, faço o fechamento dessa aqui, removo o filtro, instalo um filtro novo, faço o vácuo aqui pela GBC, tá vendo? Ó? Faço o vácuo pela GBC e aí eu libero o meu fluido aqui na linha, permitindo que ele circule em todo o sistema, beleza? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. O pessoal do Instagram perguntou alguma coisa. Opa, chegou uma galera legal aqui, hein? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida. Mais gente chegando aí, tamo junto. Vamos dar um pulinho aqui no YouTube para ver se alguém tem alguma pergunta lá. Opa! Ó, o Ciclos tá aí, ó. É o Ciclos, live da madrugada. Deixa eu ver se a galera me chegou. Ninguém me chama no Zap aí, rapaziada, pra eu chamar vocês pra live. Então, olha, mestre, o programa que você usa... Qual programa você usa para fazer essa animação? Na verdade, esse programa, na verdade, ele é padrão da Danfoss, tá? Eu fiz um treinamento que realmente esse semestre, um treinamento com o Amaral Gurgel, para quem não conhece, é um monstro da refrigeração, é uma das pessoas que eu me inspiro, né? É um dos caras que eu aprendi muito. Então, eu consegui essa apresentaçãozinha aqui com ele, tá? Então, aprendi um pouquinho disso aqui com ele, e aí a gente passa. Se alguém quiser, pode me falar que eu vou disponibilizar esse programinha lá no meu grupo do Telegram, beleza? Mas é feito com flash, isso aqui eu acho que é feito com flash. Aqui, ó,
até respondeu aqui, ó, feito com Macromedia Flash Player, isso aí, tá? Bem simples e bem fácil, aí, bem dinâmico pra gente, deixa eu ver, ninguém me chamou, pô, ninguém quer fazer live comigo, bora. Então, vamos voltar para cá. Então, aqui, a gente já sabe a função desse cara, esse aqui também. Esses dois aqui, ó, tanto a minha válvula do tipo NRD em parceria com a minha KVR, elas modulam aqui e controlam a minha pressão de condensação, fechou? Então, sempre quando eu tiver uma válvula desse tipo, eu vou ter que ter também uma válvula desse tipo, porque elas se completam nesse sistema. Lembrando que eu posso aplicar essas válvulas de diferentes formas, tá? Eu estou aplicando essa válvula aqui de uma forma convencional, mas eu posso estar aplicando ela de diferentes formas, ligados no condensador, para garantir o funcionamento. Aqui a gente já falou dos filtros, e aqui o visor de líquido, que ele tem extrema importância para a refrigeração comercial, tá? A função principal do visor de líquido, o nome já diz, né? Não precisa ser perito, é ver líquido. Por que eu preciso ver líquido? Porque quando o meu fluido ele passa pelo condensador, a função do condensador é transformar o meu fluido que sai do compressor de vapor em líquido, ok? Então, depois do processo de condensação, o meu fluido tem que chegar nesse ponto aqui, próximo de 100% líquido, ok? Quanto mais próximo de 100% líquido, melhor. Então, quando eu olho o meu visor de líquido aqui, ele está totalmente borbulhando, ele está cheio de pontos de borbulha, automaticamente significa que em algum ponto tem algo errado. Ou pode ser uma falta de fluido, que ele não está chegando à quantidade de líquido correto, ou pode ser também, além da falta de fluido, pode ser algum problema na condensação. Ah, o condensador está sujo, então ele não está dando conta de transformar o vapor em líquido. Não sei. Alguma coisa pode estar impedindo o meu processo para que o meu fluido chegue aqui numa proporção próxima de 100% líquido, beleza? Fechou? Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos ver aqui, deixa eu voltar lá no YouTube. Quem não sabe, é difícil fazer live aqui nos dois, aqui, né? Aí vem geral para cá. Boa. Pessoal, então, Gabriel, coloca um cartaz no Instagram avisando que a live está no YouTube. Assim, boa, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Opa. Live no YouTube. Para quem não sabe, meu canal é Gabriel Pardo Mestre, dá uma passadinha lá. Vou deixar essa live disponibilizada aqui para a galera assistir depois no... Deixa eu virar aqui rapidão. Live no YouTube. Tá, lá no YouTube tá com uma qualidade melhor de vídeo, tá? Gabriel Pardo, fechou, tá aqui. Só pesquisar lá Gabriel Pardo que vocês já vão ver o conteúdo, fechou? Bora. Então a gente já sabe desse processo e aqui que é legal, ó. Muita gente tem dúvida nesse lance aqui. Ô, mestrão, é o seguinte, como é que eu faço para ter um circuito onde eu tenho... Opa, tem que fixar o comentário, né, Feliz? Aí, boa. Como é que eu faço para ter um circuito que ele trabalha com pressões e temperaturas diferentes? Então, eu posso ter uma câmara fria, que ele vai trabalhar com uma temperatura de 2 graus aqui, de evaporação ou de processo, tanto faz, e eu tenho uma câmara fria aqui trabalhando com 8 graus, que pode ser de evaporação ou de processo. Então, se eu tenho temperaturas de evaporação diferentes, eu vou ter também pressões de trabalho diferente, certo? Porque no fluido refrigerante, quanto maior a pressão, maior a temperatura, quanto menor a pressão, menor a temperatura, correto? Então, aqui eu tenho minhas válvulas solenoides. Essas válvulas, elas são pilotadas, são comandadas, desculpa, por um controlador de temperatura. Aqui ele está com um controlador do tipo mecânico, mas pode ser também um controlador eletrônico. A válvula solenoide aqui, a função principal dela é abrir e fechar fluxo, tá? E como é que ela faz para abrir e fechar fluxo? Aqui em cima dela tem uma válvula tipo solenoide, tá? A solenoide, a função principal da solenoide é muito simples. Quando eu alimento essa parte superior, que é a parte elétrica da solenoide, ela vai gerar um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai puxar esse piloto, esse pino, que automaticamente vai abrir o fluxo e liberar a passagem, tá? Algumas válvulas dessa trabalham normalmente aberta e algumas válvulas dessa trabalham normalmente fechado. Como assim? Tem válvulas que quando eu alimentar a solenoide, quando eu aplicar a tensão na solenoide, ela vai abrir a válvula. E tem válvulas que quando eu aplicar a tensão na solenoide, ela vai fechar a válvula. Então, sempre quando você for comprar o corpo da solenoide, confirme se ela é normalmente aberta ou se é normalmente fechado, beleza? É muito importante tomar esse cuidado aqui, senão pode dar BO e pode dar pau quando você for fazer uma manutenção, uma troca de solenoide, tá? Então, essa parte elétrica, quando alimentado, gera um campo eletromagnético e puxa esse cara aqui. Fechou?
E aqui nós temos duas válvulas solenoides. Então, essa aqui, ela vai ser pilotada com uma temperatura de 2 positivo, beleza? E essa aqui vai ser pilotada por uma temperatura de 8 positivo. Fechou? Então, como eu tenho temperaturas de evaporação diferentes, deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui. Vamos subir, like geral, galera. Boa, tamo junto. Bora, dá uma moral aí que agora vamos começar a trabalhar um pouquinho também com o YouTube, né? YouTube não é minha plataforma oficial. Eu gosto muito do Instagram, todo mundo sabe aí que eu sou apaixonado pelo Instagram, mas no YouTube a gente está começando aqui a passar um conteúdo que muitas vezes a gente não encontra fácil aí. E esses conteúdos aqui são os conteúdos que geralmente eu aplico para minhas aulas e para os meus alunos. Que tipo de sistema é esse? Boa! Vamos lá. Tá perguntando aqui, ó, Melk. Que tipo de sistema é esse? Esse é um sistema de refrigeração comercial aplicado para câmaras frias, né? Então, esse sistema aqui, ele é aplicado 100% para câmaras frias ou para sistemas de trabalho onde eu tenho um compressor. Deixa eu tirar só aqui para o pessoal ver. Onde eu tenho um compressor aqui e posso trabalhar com 2 evaporadores, tá? Muito utilizado em balcão refrigerado, em câmara fria, ou seja, o cliente ele precisa de um sistema que ele tem temperaturas de evaporação diferentes, beleza? Então, é isso aí que funciona muito no frio alimentar, funciona muito em câmaras frias, em balcão refrigerado e por aí vai. Vamos lá, vamos voltar. A gente falou aqui da solenoide e sabe que a função principal da minha solenoide é abrir e fechar fluxo alimentado por um controlador. Aqui a gente tem um controlador do tipo mecânico, mas pode ser também um controlador do tipo eletrônico, beleza? Passando aqui, nós temos as nossas válvulas de expansão. Cara, a válvula de expansão termostática, a função principal dela, o nome já diz, ela é termostática, movimento por temperatura, tá? Para quem não conhece, ela tem aqui um orifício, tá? Aqui dentro ela tem um orifício, um diafragma, e esse diafragma, quando é pressionado, ele abre ou fecha a quantidade de fluido que eu vou ter na linha. Então, vamos lá. Eu tenho o meu bulbo. Nesse bulbo aqui, ó, esse bulbo eu tenho um gás aqui dentro. Eu tenho um gás que ele tem uma propriedade de expandir e fechar facilmente, tá? Então, vamos lá. Quando eu aplico temperatura nesse bulbo, ele automaticamente expande o fluido, ele gera uma pressão aqui nesse diafragma e automaticamente ele abre esse cara aqui, ó. Então ele vai pressionar essa agulha aqui e abrir e fechar a quantidade de fluxo que eu vou ter no meu evaporador, fechou? Então essa aqui é a função principal. Pessoal que tá aqui, ó, a live tá lá no YouTube, Gabriel Pardo, beleza? Só pesquisar lá que a live tá rodando. Então, fechou? Então por aqui a gente vai conseguir mapear o nosso sistema, identificar que a nossa válvula aqui vai fazer expansão. Dúvida que o pessoal sempre tem. Professor, qual que é a função da válvula de expansão termostática? A válvula de expansão termostática, ela tem a função de diminuir pressão e temperatura do meu sistema. Então, eu venho aqui no meu sistema com fluido em alta pressão e alta temperatura. Quando eu passo por esse elemento de expansão, automaticamente essa pressão e essa temperatura despenca por um sistema de restrição de passagem. Ou seja, eu tenho muito fluxo na entrada da válvula e depois da válvula eu não tenho tanto fluxo. Então, se eu não tenho tanto fluxo, eu vou diminuir a temperatura e vou diminuir também a pressão, beleza? Então, aqui a válvula de expansão termostática tem esse bulbo que ele vai modular para garantir que a quantidade de fluido dentro do meu sistema esteja correta, que o meu evaporador tenha a quantidade correta de fluido no meu evaporador, fechou? Então, tá aqui, ó, as duas válvulas estão ligadas, mas cada uma dessas válvulas ela tem que ser regulada de uma forma diferente. A regulagem da válvula de expansão é algo complexo. Eu não recomendo aí os mecânicos de refrigeração, isso aí é recomendação mesmo, ficar mexendo em válvulas de expansão. O problema de ficar manuseando e mexendo em válvula de expansão é o risco de você desregular esse sistema e depois você não conseguir acertar da forma correta, principalmente se não tem, né, o conhecimento de como regular, tá? Se eu mexo nessa válvula de expansão aqui, ó, se eu faço essa regulagem dessa válvula de expansão, deixa eu abrir aqui em tela cheia. Se eu venho aqui e mexo nessa válvula de expansão, eu posso ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor de líquido do que eu realmente necessito no meu evaporador, tá? Se eu tenho uma quantidade maior de líquido no meu evaporador, eu posso ter um problema, não com essas válvulas, que elas vão pedir, mas no sistema convencional, se eu tenho muito líquido no meu evaporador e essa válvula está muito aberta, desregulada, eu posso ter retorno de líquido para o compressor e isso é prejudicial. E se for o contrário, se essa válvula estiver muito fechada, eu não vou ter quantidade de líquido suficiente no meu evaporador para que eu tenha uma performance e que o meu sistema seja climatizado em 100% de potência, tá? Então, a válvula de expansão termostática, ela ajuda muito aí no nosso sistema. Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui.
esse sistema de macro de mana roda Android, isso, Android. Ó, cara, ó, eu nunca rodei ele no iOS. Eu sei que eu rodo ele geralmente no computador, mas eu vou encaminhar para a galera aí no grupo do Telegram, para quem quiser. Lá no Instagram tem o link lá do Linktree, e aí tem o contato lá do grupo do Telegram. Vou mandar hoje à noite lá para a galera no grupo do Telegram. Fechou? É muito bom mesmo, cara. Eu gosto bastante de utilizar ele. Para cima, vamos lá. Então, quando o meu sistema está operando aqui com pressões de trabalho diferentes, a minha sucção é uma só, tá vendo? Ó, a sucção do meu compressor aqui, ó, ela está sendo uma só. Fechou? Então, tem uma sucção, mas eu tenho duas pressões de trabalho diferentes. Então, o que eu faço? Aí eu vou utilizar um conjunto de válvulas. Onde eu tenho a maior pressão? Aqui eu tenho uma pressão maior ou menor? Depende. A minha temperatura aqui, ó, é 8 graus Celsius e aqui é 2 graus Celsius. Fechou? Então, para quem roda uma temperatura de 8 graus Celsius, se a temperatura é maior, teoricamente a minha pressão também é maior. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui, ó? Se eu tenho uma pressão maior do que aqui, a tendência é que, quando esse sistema esteja equalizado, o meu fluido que está de maior pressão nesse evaporador vem aqui e retorne para esse evaporador e subindo a pressão de trabalho dele. Então, o que eu faço para evitar que a minha pressão de evaporação suba nesse evaporador? Eu coloco uma válvula do tipo NRV. Uma NRV é uma válvula do tipo de retenção, tá? Pessoal que está chegando agora, a live está lá no YouTube, Gabriel Pardo Cursos, passa lá, beleza? Então, a NRV, ela tem a função de reter a passagem de fluido, ou seja, ela tem um fluxo, ela tem uma linha de fluxo que ela não se altera, tá? Então, é muito importante quando a gente estiver trabalhando com essas válvulas desse tipo aqui, ó, ele não altera o fluxo de trabalho, sempre vai deixar o fluido passar por um lado só, ou seja, o fluido só vai sair, ele não vai retornar. Outra coisa importante, aí, para que esse sistema que ele rode numa pressão maior, porque você concorda comigo que a sucção é uma só, e eu tenho uma pressão menor aqui, essa válvula aqui, que é uma válvula tipo KVP, ela vai fazer o controle da minha evaporação naquele evaporador de maior pressão. Então, automaticamente, essa válvula aqui, ó, vai manter esse evaporador aqui numa temperatura e numa pressão de evaporação maior, fechou? Então, com esse conjunto de válvula de retenção e a minha KVP, automaticamente eu consigo modular esses dois tipos de temperatura e faixa de trabalho diferente, beleza? E aí o segredo de tudo aqui, ó, é essa válvulazinha aqui, ó. Essa válvula aqui é uma KVL, tá? A KVL tem a função principal de controlar a pressão pressão de cárter do compressor. Por quê? Quando eu tenho sistemas nessa proporção, ou sistemas grandes, quando eu posso partir o meu sistema, ou se eu adiciono uma carga térmica muito alta no meu sistema, eu posso ter um problema. E qual que é o problema dos sistemas grandes? Se a minha temperatura de evaporação subir muito, ou seja, se minha carga térmica subir muito, automaticamente eu posso danificar o meu compressor. Porque lembra que a gente falou no começo da aula que o envelope do compressor ele é controlado aí, principalmente eu tenho que modular o meu sistema para que o meu compressor não saia do envelope. Então, essa válvula aqui, ó, eu vou regular ela pela temperatura máxima que o meu compressor pode trabalhar na evaporação. Então, eu mantenho ela fechada porque, indiferente das pressões que eu tiver aqui, ó, nas minhas linhas, ela só vai deixar passar para o compressor a pressão máxima ideal para trabalhar com esse cara, beleza? Pessoal que chegou agora no Instagram, a live tá lá no YouTube, Gabriel Pardo Mestre, passa lá. Fechou? Então, esse conteúdo aqui, ó, quando eu tenho todas essas válvulas de controle, a função dessas válvulas aqui, ó, é proteger a parte mais crítica que eu tenho no meu sistema, que é o compressor, beleza? Então, eu só estou dando uma pincelada aqui, né, numa próxima live que a gente pode fazer aqui também no YouTube, o que eu vou falar? Eu vou falar para vocês como que regula cada uma dessas válvulas, vou trazer o envelope e a gente vai simular uma regulagem dessa válvula. Professor, onde posso aplicar mais esse sistema? Em alguns resfriadores de óleo, resfriador de líquido, eles trabalham com 3 ou 4 evaporadores. Um evaporador para resfriar o óleo do Speedo, por exemplo, em alguns tornos. O outro outra válvula para trocar a temperatura com o óleo principal daquele torno. Então, eu posso utilizar essas válvulas aqui também em aplicação industrial, beleza? Deixa eu voltar aqui para ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui no YouTube. Vamos ver. Opa, chegou uma galera aqui, ó. A válvula de expansão, ela vem pré-regulada com 3,5 voltas e meia de fábrica. Perfeito, perfeito. Na maioria das vezes a gente não mexe em válvula de expansão.
Se a gente compra um orifício correto, né? Se é bem dimensionado o orifício, a válvula, dificilmente a gente precisa mexer nela. Só que em alguns sistemas, sim, a gente precisa fazer uma calibragem, em alguns sistemas a gente precisa fazer alguns ajustes, então é normal precisar saber regular uma válvula de expansão. Não é comum, mas é necessário, principalmente no comercial. Deixa eu ver aqui. Quando se altera a configuração da termostática, tem que se regular outras válvulas para trabalhar de acordo com a primeira? Excelente pergunta. Vamos voltar lá para o sistema. Boa pergunta, Tasso. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma regulagem nessas válvulas aqui, ó. Beleza? Mudei o set point de trabalho dela. Não preciso mudar essa aqui. Não preciso mudar essas outras. A única que eu preciso mudar é esse cara aqui. Por quê? Essa válvula aqui, que é a válvula do tipo KVP, a função principal dela é manter a pressão do meu evaporador aqui para que ele se mantenha em 8 graus. Então, se por acaso eu regular essa temperatura aqui de evaporação do sistema para uma temperatura diferente, eu preciso vir e regular essa válvula aqui, tá? Por quê? O conjunto do evaporador de válvula de expansão e da minha válvula KVP é o que fazem manter a pressão ideal nesse caso aqui. Nesse caso aqui, não. Por quê? Se eu ajustar essa válvula, a função da minha válvula NRV é só a retenção. Essa é a função da válvula NRV. Pessoal que está chegando aqui, estamos no YouTube, passa lá que tá legal a live. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta da galera aqui. Vamos perguntar, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo aí está entendendo? Deixa eu ver se alguém... Ó, Marlos. Vou chamar o Marlos aqui, Lar. Calma aí, Marlos. Eu vou te convidar agora. É só... Deixa eu ver se o Marlos tá por aqui ainda. Já faz um tempinho que ele mandou. Eu vou mandar aqui. Boa. Mandei para o Marlos. Se alguém quiser aqui entrar na live, a gente já chama agora, beleza? Só mandar um WhatsApp para mim e aí a gente já faz rodar. Boa? Então, pessoal, esse aqui é um sistema muito utilizado, tá? Eu particularmente já usei muito dessas válvulas nos sistemas industriais. Como eu falei para vocês, eu já trabalhei com empresas alguns equipamentos que tinham 4 sistemas. Uma das válvulas de expansão, ela fazia só o superaquecimento do compressor, tá? Ou seja, eu tinha uma válvula de expansão para garantir o superaquecimento do compressor. Tinha uma válvula que resfriava o speedo ou o óleo do glicol e tinha uma válvula também que resfriava o óleo principal ali do nosso sistema de refrigeração. Então, é muito utilizada. E o que eu ganho, Gabriel, o que eu ganho quando eu tenho válvulas desse tipo? Você ganha a vida útil do compressor. A margem de quebra para quando o sistema está bem dimensionado com essas válvulas é mínima. É mínima, mínima, mínima. Dificilmente eu vou ter uma quebra quando eu tenho sistemas bem dimensionados, igual esse aqui. Fechou? Então, quebra próximo de zero. Por quê? O compressor não vai sair das pressões de projeto dele. Ele vai trabalhar sempre dentro das pressões de projeto. Beleza? Vou dar uma olhada aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra a live. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Descomplicando, podemos trabalhar com congelados e resfriados ao mesmo tempo? Olha que pergunta boa aqui do Marlos, tá? Marlos do Descomplicando a Refrigeração, um monstro do VRF. Marlos, eu posso trabalhar com temperaturas de congelado e resfriado, desde que eu não saia do meu envelope. Esse é o único quesito, é eu não sair do envelope do compressor. O envelope tem que se manter dentro. Se eu tiver uma pressão muito discrepante, deixa eu dar uma minimizada aqui, ó. Se eu tiver uma pressão muito discrepante aqui, Marlos, ó, entre esse cara, e quando a evaporação, se houver algum tipo de alteração nessa linha para mudar a pressão do compressor, aí sim, eu tenho que tomar cuidado e assim eu posso ter problemas, tá? Mas se estiver dentro do envelope do compressor, a gente pode trabalhar aí com segurança sem problema algum, beleza? Vamos ver, alguém tem mais alguma dúvida aí? Então, não sei se vocês conseguiram entender um pouquinho disso, é que a ideia aqui é só passar um conteúdo superficial, tá, pessoal? Depois a gente faz uma live bem completinha, aí uma live de umas 2 horas para a gente explicar isso aqui, como é que regula cada um, a gente vai pôr no envelope do compressor e fazer o sistema operar 100%, beleza?